Oi, gente linda! Hoje é o dia de falarmos sobre Misery, livro que elevou Stephen King à categoria de um dos meus escritores favoritos na vida. Não sabia que o cara escrevia tão bem. Gente, ele escreve muito bem. Essa narrativa me prendeu do começo ao fim. Foi um livro assim que caiu mesmo nas minhas graças. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro. Não é a minha primeira incursão na obra do Stephen King. Eu já li dele It, já li dele O Cemitério, livros que eu gostei muito. Mas esse aqui, nossa, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu gostei desse livro. Eu achei It meio cansativo. Cemitério eu já tinha assistido o filme, então eu já sabia o que esperar. Eu amei o filme, o livro nem tanto. Mas esse aqui é um terror sem elementos sobrenaturais. Maria Tereza, você precisa ler esse livro. Maria Tereza é aquela minha amiga da Bahia, ela não gosta de sobrenatural. Mas esse terror aqui, Maria Tereza, não tem elementos sobrenaturais. Stephen King escreveu esse livro em 1987. E isso aqui é uma metáfora. É uma metáfora, gente, ao escritor que se sente preso a uma determinada obra por conta dos aplausos do público. O público ama tanto, tanto, tanto uma certa obra, um certo estilo, que o escritor, coitado, se sente preso àquilo ali. Muitas vezes ele não consegue escrever outra coisa, porque os seus leitores só querem mais do mesmo. Um exemplo é Harry Potter. A autora de Harry Potter não aguenta mais o Harry Potter. A gente percebe isso. Ela não chega a falar isso, mas a gente percebe que ela quer escrever outras coisas, mas as pessoas preferem o Harry Potter, é uma verdade. O Stephen King, em 1984, escreveu Os Olhos do Dragão, que destoa, apesar do título, não tem nada a ver com terror, destoa totalmente dos livros de terror pelos quais ele ficou conhecido. E o público torceu o nariz, não gostou. Queriam mais de terror, né? Stephen King percebeu que ele não era uma pessoa livre, que ele era uma pessoa presa às preferências do público. Por isso que eu disse que esse livro é uma metáfora a essa ideia de que o escritor está preso ao que o público prefere. Claro que aqui é elevado assim a um extremo radical mesmo, né? A coisa que toma proporções bem radicais, a gente já vai falar sobre isso. Fiz diversas anotações sobre essa obra, uma obra assim que, meu Deus do céu, me deu vontade de ler tudo sobre esse escritor. Eu tenho outros livros dele aqui, quero ler mais, inclusive eu comprei na Feira do Livro um livro dele e quero muito ler a Torre Negra, que parece ser a sua obra máter. Aqui eu escrevi que ele tem 326 páginas, é um livro relativamente curto. Eu li rapidinho, é aquele tipo de livro assim que você quer chegar em casa e ler, sabe? É um livro bom de carregar também, você pode levar ele no transporte público, carregar por aí, porque é um livro gostoso, ó, fácil de manusear. Da editora Suma, a tradução é do Elton Mesquita e ele publicou isso em 1987. Em 1990, se eu não me engano, foi em 1990 ou 1991. Ele vira filme com a Cat Bates, que é aquela atriz maravilhosa, extremamente eclética. Ela faz o papel da antagonista, Annie Wilkes. Mas, gente, o filme está disponível na Prime da Amazon Video. Mas assim, gente, a Annie Wilkes do filme, que já faz a gente passar raiva, é a Madre Teresa de Calcutá, comparada com a Annie Wilkes desse livro, que também é conhecido por Louca Obsessão. O título Misery refere-se a, ao título do livro em si, a série que o autor-personagem que está aqui, o livro é sobre um escritor, Paul Sheldon. Paul Sheldon escreve uma série chamada Misery. A personagem central dessa série também é Misery. A porca de estimação da antagonista também é Misery. E também se refere ao sentido de desgraça. Então tem N conceitos aqui através desse título, Misery. Nós temos aqui Paul Sheldon, que é um escritor assim, mais ou menos do mesmo estilo do próprio Stephen King, um escritor muito amado pelo seu público.
e que escreve uma série chamada Misery, que caiu no gosto popular, né. Os leitores, muito principalmente as mulheres, muito especialmente as mulheres, são fanáticos e fanáticas por Misery, gostam muito de Misery. Ele não consegue escrever outra coisa e, secretamente, ele chama Misery de Aquela Vadia. Ele não suporta mais a Misery. E aí, no meio de uma nevasca, coitadinho do Paul Sheldon enfia o carro em um buraco, né? Sofre um acidente horrível, mas um acidente gravíssimo. Eu estou falando de um acidente gravíssimo. Quebrou ambas as pernas, fratura exposta, inúmeros ferimentos graves, perdeu a consciência no meio de uma nevasca. Ele ia morrer se não fosse, olha que homem de sorte, se não fosse o fato de que uma mulher, e uma mulher enorme, possante, uma mulher grandona, fisicamente muito forte, ela carrega o Paul no ombro como se ele fosse uma palha. Ela o tira do carro e o salva. Que homem de sorte, né? Que homem de sorte. Mas a sorte dele não para por aí. Ela é uma ex-enfermeira, é uma pessoa que tem conhecimento sobre saúde, primeiros socorros, atendimento. Então, olha que homem de sorte. Mas a sorte dele também não para por aí, porque ela, gente, ela é a sua fã número um. Ela mesma diz isso, sou sua fã número um. É muita sorte, né? Só que não, só que não. Annie Wilkes é psicótica. Mais tarde ele descobre que ela não é apenas psicótica, ela é também uma assassina, uma maníaca homicida. Ela tem N assassinatos nas costas e ela é completamente louca, mas aquele tipo de louca, não aquele tipo de louca mansa, aquele tipo de louca terrível, louca, louca mesmo. Lembre-se que eu falei ex-enfermeira. Por que será que ela não é mais enfermeira? Ela foi afastada do trabalho, mas antes ela surrupiou assim inúmeras drogas e medicações, tarjas pretas que ela tem, assim, coleções na sua casa. Ela mora numa fazendinha bastante isolada, os seus vizinhos a detestam, porque todos sabem que ela é culpada. Ela chegou a ser levada a julgamento pelas várias mortes muito suspeitas dos bebês da ala da qual ela era enfermeira-chefe. Para onde ela ia, geriatria, pacientes terminais, para onde ela ia, os pacientes começavam a morrer. Mas não havia provas, ela foi absolvida, mas todo mundo sabia que ela era culpada. Inclusive, eles a chamavam de Mulher Dragão. E ela tem esse título merecidamente, porque ela é muito má, mas muito má. E se você for ler esse livro, significa que você é uma pessoa muito forte, com o estômago muito forte. Já vou avisando que esse livro não é para quem tem a história lá dos gatilhos, porque ele dispara. Ele não dispara gatilhos, ele dispara metralhadoras. É um livro realmente terrível e você vai passar muito ódio dessa mulher. Eu tinha um ódio visceral dela e eu pensava o tempo todo: será que ele vai me desapontar? Será que aquele personagem vai escapar? Essa mulher vai ganhar o que merece? Porque, gente, eu estava realmente entrando em pânico. A personagem Annie Wilkes, ela é brilhantemente representada no cinema pela Cat Bates, mas aqui ela é 1000 vezes pior, porque eles não deixaram ela fazer no cinema tudo que ela faz aqui. Coisas horríveis, horríveis, horríveis. Começando assim. O Paul, e logo ele percebe que caiu numa cilada, que a conversa com aquela mulher é esquisita e que por que ele não está em um hospital, né? Ele não aceita as desculpas que ela dá e daqui a pouco ela não dá mais desculpas. Ela deixa claro que ele é refém dela porque é pro bem dele, ela o ama. O tempo todo ela fala que quem tem razão é ela. Ela tem razão e ele é melhor ficar quieto. E quando ele não fica quieto, ela bate no ferimento dele, ou então ela o deixa sem analgésico, para ele sentir muita dor. Porque logo, logo vem a dor e também a abstinência, porque ela o vicia em um tarja preta poderosíssimo que ela tem ali, que se chama Novril. O Stephen King não quis colocar um remédio que existe mesmo para não incitar as pessoas a usá-lo. Eu acho que ele foi muito ético. Então ele criou uma medicação da imaginação dele que se chama Novril, uma mistura de morfina com Rivotril e com ayahuasca, com o que você puder imaginar, que dá um baratinho e tira toda a dor.
Não levou muito tempo, o Paul estava viciado nessa medicação graças a essa mulher infame. Entre muitas coisas que ela faz para ele, eu vou dar um exemplo. Ela faz uma limpeza na casa, uma faxina na casa, deixa ele sentir bastante sede, depois ela o obriga a tomar diretamente do balde, aquela água marrom, que é uma mistura de sujeira do chão e de produtos químicos que ela usou para limpar a casa. Assim era a doce querida Anne. Gente, só leia esse livro se você achar que deve, tá? Não diga que o professor Sidney não avisou. Hã, não esqueça de dar o seu like. Esse é o canal Mania de Livro. Eu sou Sidney Grassman. Ponto. Bom, esse livro, gente, é um dos melhores livros que eu li nesse 2023. Eu não quero dar spoiler, tá? Não quero dar spoiler. O livro ele é dividido em várias partes. Algumas partes falam sobre a Anne. Quando você olha para o abismo também olha para você. É um pensamento de Friedrich Nietzsche. E também tem a parte que é Paul e tem a parte que é Misery, em que o próprio livro que o Paul está escrevendo, eu vou mostrar aqui um trechinho para vocês, porque daí ele passa para o itálico. O próprio livro que ele está escrevendo torna-se o livro que o leitor vai ler. O leitor acaba entrando no livro do livro. Não sei se vocês me entendem. É uma obra fascinante, fascinante mesmo. O que acontece? Paul não quer mais escrever Misery, já sabemos disso. Ele publicou a última continuação da série que a Anne diz para ele que está terminando de ler. E aí, chocada, ela descobre que Misery morre no final. Ela fica completamente enfurecida. Ela entra naquele quarto assim, espumando de ódio e diz para ele que não aceita e que ele vai ter que escrever o livro de uma forma que convença o leitor de que Misery não morreu realmente. De uma forma que convença o leitor de que Misery está viva. A minha gata Belinda está aqui complicando a minha vida. Então ela obriga o Paul a escrever um livro, reescrever o livro que se chama O Renascimento de Misery, algo assim, a volta, o retorno de Misery, de uma forma que seja convincente para o leitor, né? Ela diz, eu não quero assim, que não tenha uma explicação. E ele, Paul, é obrigado a escrever o livro, porque se ele não escrever, ela aplica as piores torturas possíveis. De qualquer forma, ela vai aplicar, mas ele precisa encontrar uma maneira de sobreviver. Ele se obriga a obedecê-la. E aí ela descobre, entre as coisas de Paul, que ele tem um livro que se chama Carros Velozes. É um livro bem masculino, totalmente diferente dos livros que ele escreveu. Ela detesta aquilo, mas é um manuscrito. E ela o obriga, para o seu próprio bem, Paul, ela fala, ela o obriga a queimar o seu livro. Isso entre mil e outras coisas que essa mulher satânica faz ao pobre Paul. Você acaba pegando um certo apreço pelo Paul, pobrezinho, e acaba também percebendo que Anne Wilkes, além de odiosa, é uma personagem admiravelmente bem construída. Qualquer coisa que eu diga mais vai ser spoiler, né, gente? Lembra? Se vocês lerem esse livro, por favor, me deem um feedback, porque eu adoraria saber, assim, a opinião dos leitores. Eu agora fiquei com vontade de ler tudo do Stephen King, já até me organizei, quero ler dele os que eu já tenho aqui, mais alguns que eu vou comprar. Quero ler dele também A Torre Negra, que parece que é uma obra muito extensa dele, e que é uma obra que está entrelaçada metalinguisticamente com outras obras, e quero conhecer todas. Claro que vai levar tempo, mas não tem problema nenhum. Então, hoje nós falamos sobre Misery e a gente se encontra aqui na semana que vem, dia 19, domingo, dia 19 de novembro, para falarmos sobre Uma Árvore Cresce no Brooklyn, da Bette Davis. Eu disse Bette Davis, sério que eu disse isso? Bette Smith. Eu e a minha Bette Davis, né? Gente, Uma Árvore Cresce no Brooklyn é um livro muito legal. A gente se vê aqui no domingo para falarmos sobre ele, certo? Um beijo no coração de todo mundo e uma excelente semana.